Olá, eu sou a professora Gabriela e hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, aqui no programa Liberal na Escola. O termo sustentabilidade, ele foi cunhado, ele nasceu ali na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo. O título do documento ficou Nosso Futuro Comum. Foi feito em 1987. O principal objetivo e a necessidade da criação da sustentabilidade sem dúvida, diz respeito ao equilíbrio, à relação de equilíbrio que o ser humano tem com a natureza. De que maneira as nossas necessidades nos levaram a transformações que também modificaram a natureza e modificaram o mundo ao nosso redor. Acontece que para a gente entender a sustentabilidade, o motivo de se criar um termo como esse, uma prática sustentável, eu preciso explicar para vocês tudo o que veio antes. Ou melhor, tudo aquilo de mais importante, as principais transformações da humanidade que contribuem hoje para esse desequilíbrio ambiental. Então, para a gente fazer essa linha do tempo, essa história que não começou ali em 1987, mas há muito tempo atrás, eu vou começar lá nas cavernas, de quando os primatas começaram a desenvolver outras habilidades e por isso desenvolveram ferramentas. Lembra do machado? O machado, essa ferramenta muito simples, que foi uma grande descoberta que auxiliou na caça, né? E depois o fogo surgiu e já auxiliou aí na questão do frio e da proteção noturna contra os outros animais, né? As ameaças da noite. Até que o ser humano deixa de ser o Neandertal, ele deixa de ser nômade e começa a se ter uma residência, ele começa a estabelecer o seu território, né? E aí, nesse momento em que a casa é erguida, o lugar é organizado, onde se mora, onde se vive, os animais começam a ser domesticados, as plantações, né, o cultivo, a agricultura começa a ser desenvolvida. Então, antes, o ser humano era completamente dominado pela natureza e tinha que aprender a sobreviver, e depois ele passou a ser controlador, começou a controlar cada vez mais a natureza. E essa necessidade que vem lá do tempo das cavernas de sobrevivência para controlar a natureza nos levou ao desenvolvimento de diversas ferramentas que nos auxiliam até os dias de hoje de forma muito importante e muito presente nas nossas vidas para a nossa existência. E nessa aula de hoje, eu vou destacar a história de ninguém mais, ninguém menos, um conhecido muito próximo teu. Deve estar aí na tua casa, perto de ti ou no teu corpo também. Eu estou falando do plástico. O principal agente da poluição e, por isso, dos problemas ambientais, que contribui com os problemas ambientais. Afinal de contas, a destinação do lixo que polui o meio ambiente, ela também está ligada à sua origem, que tem a ver com a produção desse material, ou seja, de origem do combustível fóssil e, por isso, a emissão de gases na atmosfera. Mas para começar essa história, eu preciso voltar em 1907, lá no início do último século, com o cientista Leo Baekeland, que simplesmente misturou o fenol do petróleo com álcool, inseriu outras substâncias e quando aqueceu, ele descobriu o baquelite, que tem origem do seu sobrenome. Baquelite é um tipo de plástico resistente que tinha uma inspiração no plástico natural, nas resinas como o âmbar, por exemplo. E isso foi completamente revolucionário porque parecia uma pedra preciosa, porque era um material muito resistente. Então tinha uma promessa aí para um novo mundo com essa descoberta científica. Então, para a gente entender, com essa composição química, o plástico ele é feito de monômeros de carbono fundidos que criam filamentos de polímeros. Esses polímeros, eles são a base de composição de dois tipos de plástico que a gente conhece. Um é o termoplástico, que são plásticos que amolecem,
que também podem ser reciclados. O poliéster, o nylon, o teflon, por exemplo, são plásticos moles, plásticos maleáveis, diferente dos termofixos, que são tipos de plásticos moldados e endurecidos, como o baquelite, a melamina e o silicone também. Esses são mais resistentes. E esses tipos de plástico, eles tiveram origem, como eu disse, nos plásticos naturais, encontrados na natureza. Bora fazer um pulo aqui para a Amazônia, onde vivemos um período de apogeu da economia do nosso ainda Grão-Pará, no período da Belle Époque, quando os seringais e a produção de látex foi uma movimentação econômica e gerou muitos empregos aqui para a nossa região. É claro, foi um plástico altamente exportado para a Europa, né, e utilizado em todo o país também. Mas é importante pontuar que o látex teve um momento essencial nessa história do desenvolvimento humano também. Outros tipos de plástico também são encontrados como as resinas em chifres de rinoceronte e até em cascos de tartaruga. Tendo como matéria-prima o petróleo, necessitava de um grande aparato para o seu desenvolvimento. Indústrias petroquímicas, só para desenvolver o plástico, começaram a acontecer. E a indústria que mais se desenvolveu nesse momento, nos Estados Unidos, foi a dos automóveis. Em todos os automóveis e veículos tinha a presença do plástico, desde a encapagem de fios até botões e todo tipo de auxílio ao funcionamento do veículo foi desenvolvido através do plástico. Até que o pioneiro Henry Ford começou a se interessar tanto pelo plástico e desenvolver maneiras mais maleáveis, né, desse produto, dessa substância, que ele criou um carro inteiramente feito de plástico biodegradável. Um carro da Ford, Henry Ford, fez um carro derivado de plástico de óleo de soja. Uma ideia maravilhosa que naquele momento poderia solucionar o grande problema que a gente tem hoje. Acontece que toda essa invenção maravilhosa e sustentável foi por água abaixo no momento da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu nos Estados Unidos, a escassez do metal, do aço e do cobre era muito grande. E por isso quem entrou em cena foi o plástico, o recém-criado plástico. Surgindo então grandes indústrias, grandes produções de petróleo para a produção de plástico. Bom, o plástico auxiliou na guerra de muitas formas, desde do nylon, que foi usado em quase tudo para os paraquedas, para os auxílios, né, dos soldados, capacetes, outras indumentárias, até os uniformes, tanques de guerra, dentre outros, tiveram o suporte essencial do plástico na Segunda Guerra Mundial, o que também levou à vitória. Com a vitória contra o nazismo na Segunda Guerra, os Estados Unidos se tornou a potência produtora e que mais vendia plástico naquele momento. A potência em produção e venda de plástico no mundo. E aí as grandes invenções começaram a acontecer. As embalagens para os produtos, meia calças e outros acessórios de beleza, indumentária, começaram a surgir nesse momento. A televisão já existia, mas foi em 1949, com a criação do plástico, que barateou o custo desse eletrodoméstico, fez com que mais de 100 mil TVs fossem vendidas naquele ano só nos Estados Unidos. Em 1955, o uso da camisinha começou a ser muito popular, muito mais acessível através do plástico e do seu aperfeiçoamento. Agora, foi em 1965 que a grande conhecida de todos nós surgiu, as sacolas plásticas. Sacolas plásticas que são consumidas cerca de 500 bilhões por ano. 1 milhão de sacolas plásticas por minuto são consumidas no mundo inteiro. Sem dúvida, foi a maior evolução desse material, o plástico, que até hoje nos auxilia muito.
Daí em diante, tudo começou a acontecer. Nos anos 40, nos anos 50 e nos anos 60, várias tecnologias através do plástico se desenvolveram, como o papel filme, que começou a auxiliar na manipulação de alimentos, né, dentro de casa, discos de vinil para a indústria de entretenimento, além de instrumentos musicais, equipamentos luminosos, utensílios. Então tudo começou a mudar e girar em torno do plástico, pequenas embarcações, instrumentos musicais, utensílios domésticos, tudo começou a ser feito à base de plástico. E nos anos 40, 50 e 60, a produção de plástico começou a ser desenfreada, virou cultura, uma mania, uma paixão ter um produto de plástico dentro de casa. O papel filme foi criado, o grande xodó das domésticas, por exemplo, na manipulação de alimentos, né? E utensílios para casa também, plásticos, copos, talheres, objetos decorativos. A indústria musical também foi impulsionada com a criação dos discos de vinis, acessórios e instrumentos musicais, equipamentos luminosos. Tudo se criou através do plástico. A explosão da produção de brinquedos, videogames, figuras de ação, bonecos, bonecas, o plástico começou a dominar tudo. Até que em 1960, no final ali dos anos 60, o plástico chegou no seu lugar mais distante, na Lua. Exatamente. A bandeira essa dos Estados Unidos, que está afincada na Lua, ela é feita de nylon, por exemplo. Bom, em 1950, nessa década de 50 para os anos 60, o mundo produzia, em média, 1,5 milhão de plástico. O mundo. Anos 50, anos 60. Agora, de 1960 para 70, a produção ela foi de 1,5 milhão para 25 milhões. Na próxima década, 1970, ela simplesmente dobrou, de 25 milhões de toneladas a 50 milhões de toneladas de plástico no mundo. Até que, se não bastasse essa superprodução com os brinquedos, utensílios, em 1975 as grandes marcas de refrigerante resolvem substituir as garrafas de vidro pelas econômicas garrafas PET. Calma, eu sei que tu conhece essa palavra, mas não tem nada a ver com animal de estimação, não. É a sigla para polietilefitato de etileno. PET é forte, é reciclável, tem forma, é maleável, é barato e começou a constituir todo tipo de embalagem de produtos. Desde que as grandes marcas de refrigerante começaram a usar garrafas PET, todas as outras marcas de manipulação de bebidas e alimentos de modo geral começaram a usar o plástico como essa embalagem. Então tu imagina que em 1970 a gente estava produzindo 50 milhões de toneladas de lixo no mundo todo. Em 1980 o mundo declara catástrofe ambiental e da produção dessa arma, desse objeto tão barato e tão indestrutível. Cientistas começam a estudar que leva cerca de 450 anos para se decompor uma garrafa PET. Aproximadamente, afinal de contas, a primeira garrafa, a primeira sacola plástica provavelmente ainda exista no nosso planeta. Por isso, pensar na garrafa PET e nesse tempo todo de decomposição é entender que a sua composição química ela é artificial. Se ela é feita à base de petróleo, por isso a natureza não sabe como decompor um material como esse. E então a poluição acaba sendo o nosso maior problema. A destinação desse material, para onde vai o plástico? Até que, como eu disse no início da nossa aula, em 1987, a definição de sustentabilidade é criada e as conhecidas setinhas da reciclagem surgem em 1988. A reciclagem traz junto uma implicância sobre repensar as formas de consumo. Por exemplo, a reciclagem descobre que apenas uma garrafa PET tem potencial para gerar 3 horas de energia elétrica, por exemplo.
Ou então 16 garrafas PET são suficientes para a produção de fibras para uma camisa, uma roupa feita de garrafa PET. 1 tonelada de garrafa PET economiza 4 mil litros de gasolina. Então começou a se perceber que a indústria, né, a economia da reciclagem, ela gerava um impacto muito maior na economia porque tinha menos custo para a produção desses materiais. Até que grandes marcas começaram a lançar linhas de sapato, de roupas, de bolsas, todas feitas de plástico reciclável. No mundo, cerca de 1 milhão de empregos são gerados no ramo da reciclagem. Acontece que esses dados todos, por mais interessantes que sejam, eles não chegam nem perto de suprir a nossa necessidade mundial. Afinal de contas, menos de 19% do plástico do mundo é reciclável. Apenas isso. De 1990 para cá, a gente tem plástico em absolutamente tudo na nossa vida, na nossa realidade. A nossa casa toda é feita de plástico. É plástico na fiação elétrica, é plástico na encanação, é plástico nas tomadas, nos disjuntores, é plástico nos eletrodomésticos, eletroeletrônicos. A nossa saúde tem grande auxílio através do plástico, no desenvolvimento de exames mais elaborados e até procedimentos cirúrgicos mais específicos. A criação de próteses médicas fez com que avançasse o auxílio de pessoas, né, com deficiência e necessidades específicas. A tecnologia da informação, sem dúvida, nos últimos 30 anos é o maior exemplo de transformação através do plástico. A criação dos celulares, dos computadores, dos tablets, a comunicação toda se adaptou cada vez mais leve, cada vez mais compacta e modelada para caber no nosso bolso através do plástico. As máscaras descartáveis que a gente usou e está usando durante essa pandemia, as embalagens de álcool em gel, as seringas descartáveis que foram usadas nas nossas vacinas, na nossa vacinação, todas são feitas de plástico. Desfibriladores que salvam vidas no mundo inteiro, marca-passos que também salvam vidas no mundo inteiro, aparelhos auditivos que auxiliam em diversas outras acessórios e produções humanas para o desenvolvimento humano são feitos de plástico também. Calma que eu ainda não acabei. 35 milhões de diabéticos aplicam insulina com seringas plásticas. Uniformes de bombeiros, colete salva-vidas, colete à prova de balas, uniformes de atletas e equipamentos de trabalho auxiliam todo um desenvolvimento da infraestrutura, dos serviços da população e de como se organiza uma cidade também. Acontece que o vício no plástico nos leva a uma incapacidade de reciclar. A vontade, a facilidade de se consumir o plástico, de se ter um objeto plástico, um acessório, um adereço, é tão grande que a gente não sabe o que fazer com ele. Nós literalmente estamos enterrando o plástico, criando grandes aterros, lixões a céu aberto no nosso país, na nossa cidade. Ou pior, jogando todo esse lixo no oceano. Cerca de 8 a 12 caminhões de lixo são jogados diariamente nos oceanos, produzindo o que a gente conhece como ilhas de lixo. 5 ilhas de lixo estão distribuídas nos nossos oceanos. A maior delas fica no Oceano Pacífico. É uma quantidade tão grande de lixo que chega a ser 2 vezes o tamanho do estado do Texas, lá nos Estados Unidos. É uma quantidade muito grande, são muitas toneladas de lixo, que além de ser muita sujeira, né, que deixa aquela imagem horrível nas praias, no oceano, é responsável por matar muitos animais marinhos. Baleias, focas, tartarugas, que acumulam esse lixo no seu organismo e acabam se envenenando. E também os pássaros, milhões, centenas de milhares de pássaros morrem por consumir plástico também. Com uma prerrogativa assustadora de que até 2050, nos próximos anos, tenha mais plástico no oceano do que peixe, por exemplo. Então, hoje, a gente pode encontrar plástico, inclusive, até no nosso próprio organismo. Microplásticos já foram encontrados no organismo humano. A gente manipula tanto plástico que, às vezes, até consome. E, bom, se
Parar de comprar plástico não vai resolver o problema? Afinal de contas, o plástico existe em muitas coisas essenciais na nossa vida. Cientistas já desenvolvem diversas outras alternativas sustentáveis, lembra da sustentabilidade, de como utilizar o plástico. Por exemplo, a criação de enzimas que comem o plástico feito de petróleo, acelerando essa decomposição de 450 anos para algo mais sustentável. Fabricação de plástico biodegradável, por exemplo. Se estudam pesquisas em plásticos derivados da cana-de-açúcar, em plásticos derivados de algas marinhas, por exemplo. E aí a gente começa a entender que a produção de plástico ela está intimamente ligada com o consumo, com o hábito do consumo, com as necessidades e, por isso, o consumismo, a cultura de ter cada vez mais o poder aquisitivo de compra e, por isso, de descarte. Quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E não temos a preocupação de para onde vai aquilo que a gente joga fora. Por isso, a criação dos 3 R's. Tu já ouviu falar? Reduzir, reutilizar e reciclar. São uma das alternativas de práticas de como a gente, no dia a dia, consegue rever os nossos hábitos de consumo. É preciso pensar o impacto econômico-financeiro que aquele tipo de hábito traz para a minha vida. Eu preciso mesmo tomar tanto refrigerante durante a semana? O meu gasto, quanto eu gasto com refrigerante? Será que eu não vou gastar menos comprando uma polpa de fruta, por exemplo? Repensar o consumo significa repensar aquilo que eu tenho realmente necessidade de consumir e por isso vai para o meu organismo. Então não é só sobre o plástico, é sobre aquilo que ele também carrega. O consumo ele acarreta essa acumulação de lixo, que depois vai virar poluição na natureza, do mesmo modo que acarreta a nossa contaminação biológica, a alteração química do nosso corpo devido às substâncias industrializadas que a maioria dessas embalagens também é composto. Por isso a sustentabilidade ela vem falar sobre aspectos de um tripé essencial para os impactos ambientais na saúde e na saúde física também, que são econômico, social e ambiental. Alternativas como reutilização da água, aparar a água da chuva para lavar o pátio, ou então reutilizar a máquina que usa para lavar roupa para lavar o pátio, por exemplo. Água da chuva para molhar as plantas, eletrodomésticos que consumam menos energia, lâmpadas fosforescentes que consumam menos energia, lâmpadas de LED que consumam menos energia. Pensa na distribuição de bens de serviço para atender as necessidades e as realidades de forma acessível, assim como a situação social e as condições de vida dessas pessoas, de uma maneira que não tenha um impacto ambiental nos recursos naturais. Para vocês entenderem melhor, vou voltar lá para 2016, nas metas e nos objetivos centrais da conferência na Conferência de Proteção Ambiental ali da Agenda Sustentável para 2030, que dentre muitas questões estabelece erradicação da pobreza como uma meta, fome zero como uma meta, boa saúde e bem-estar como uma meta, educação, igualdade de gênero, água e saneamento acessível, energia acessível, geração de emprego, inovação e tecnologia, combate à poluição. Tudo isso é parte de uma agenda sustentável para o mundo, de possibilidades reais, cotidianas, para que a gente consiga viver sem essa cultura predatória de consumo exagerado que gera um descarte também em grande quantidade. Por isso, o básico a gente consegue fazer, que é, por exemplo, separar o nosso lixo. Separar primeiro o lixo seco do reciclável, do lixo orgânico. O resto de comida numa lixeira e o lixo seco, esse lixo que pode ser reciclável, plástico que eu falei, o tema da nossa aula de hoje, mas o papel, o alumínio, o vidro, ele pode ser separado, né? E por isso, pensar na destinação adequada é pensar em como ele vai ser reutilizado, a facilidade na sua reutilização. Entra em contato aí no teu bairro, no teu setor, com redes de coletas, né? De coleta seletiva, pontos de coleta seletiva,
Eu sei que a prefeitura, em alguns locais, ainda faz, apesar de ser de ainda precisar avançar para alcançar toda a nossa população, mas existem nos bairros pontos de coleta seletiva. Assim como catadores. Quem nunca viu um catador de lixo por aí? Esse mesmo que atrapalha o trânsito, que está com uma carroça, com um cavalo, ou então carregando na mão uma carroça cheia de lixo. Ele está fazendo o que muitos de nós deveríamos fazer, cuidando do lixo que a gente produz e que não se preocupa para onde vai. Então, a partir de hoje, começa a pensar que a embalagem de bombom que tu joga pela janela, o copo plástico que tu não esquece de jogar no lixo, né? E esse lixo que tu não te preocupa para onde vai, ele vai continuar na natureza. Esse lixo que tu acha que não é importante, vai se encontrar com um copo plástico no bueiro da tua rua, alagar o teu canal, alagar a tua rua, te fazer pisar no molhado, te fazer ficar doente, por exemplo. Então percebe que a produção de lixo e o tema da sustentabilidade, ela está intimamente ligada com a nossa qualidade de vida. Não é só sobre salvar o planeta, mas salvar o planeta significa nos salvar dentro dele. Afinal de contas, não temos um segundo planeta, não temos um plano B. Não temos e quando se inventar a viagem espacial, tenha certeza que nós aqui, eu e você, com certeza não seremos os primeiros a sair desse planeta para conseguir habitar uma nova. Então, para a gente salvar a nossa população, para a gente salvar a nossa raça humana de uma possível extinção, é preciso hoje resolver esses problemas. O primeiro, vou retomar, tá? Bem rapidamente. A emissão de gases, vamos lembrar que o petróleo é matéria-prima da produção do plástico. Então, a emissão de gases é o combustível fóssil, o principal fator que contribui para o aquecimento global. E junto com ele, contribui com o aquecimento global, a gente tem as queimadas e diversos fenômenos aí de exploração mineral, de exploração dos recursos naturais. Então, tu pega os recursos naturais, junta com isso a poluição, ou seja, parece que para a gente na cidade não tem nada a ver, mas a morte de tantos animais marinhos gera um mega desequilíbrio na cadeia alimentar e no funcionamento dos oceanos. E não se esqueça que de lá é de onde vem a maior produção de oxigênio do nosso planeta. A outra produção de oxigênio vem das florestas, e a nossa floresta aqui na Amazônia, a gente está vendo tanto de desmatamento que acontece. O desmatamento em outros países como Grécia, Turquia, também são parte dessas consequências do desequilíbrio ambiental. Por isso a sustentabilidade ela vem como uma pauta mais do que urgente. Estamos atrasados nesses hábitos de racionamento, por exemplo, de água. O tempo que tu demora no chuveiro, o tempo que tu demora escovando o dente. É um trabalho comum. Todos nós temos que nos preocupar. As grandes indústrias que produzem muitos utensílios ou então agropecuária, as indústrias que produzem, que consomem muita água, que desmatam o meio ambiente, são as principais responsáveis, mas nós também no dia a dia precisamos falar com os nossos filhos, falar com as crianças e, é claro, ter um hábito cada vez maior no nosso dia a dia de reutilizar. Eu sei que tu já faz isso. Eu sei que tu já reutiliza a tua vasilha de sorvete. Eu sei que tu já reutiliza a tua vasilha de margarina para guardar a comida ou outras coisas também. Eu sei que tu já reutiliza esses itens em casa. Então agora a gente tem que pensar em reduzir. Como é que eu compro menos? Como é que eu faço para não precisar tanto desses objetos de plástico na minha casa que só vão ocupar espaço? E, é claro, a reciclagem. As alternativas criativas, lúdicas, de como a gente pode transformar lixo em arte, por exemplo, decorativa, enfim, brinquedos e outras maneiras de trazer uma utilidade que não seja a destruição, a poluição e o nosso adoecimento. Cuidar da natureza significa também cuidar da gente, cuidar do nosso destino, do nosso futuro. Bem, eu sei que é muita coisa, muita informação para uma aula só. Mas eu espero, por favor, que alguma dessas informações você tenha entendido com clareza. Se não entendeu, volta esse vídeo todinho e assiste de novo, porque é algo que a gente precisa cada vez mais conversar e passar adiante.
Bem, desculpa qualquer vacilo, qualquer palavra errada ou gaguejo também. Às vezes a gente fica nervoso, é muita responsabilidade falar de um tema tão sério como esse. Mas eu espero que, assim como eu, você também esteja comprometido com esse assunto. Te informa mais, não custa nada. É o mínimo que a gente pode fazer para tentar ajudar. Bem, até a aula que vem, então, e muito obrigada.